Muito boa tarde. Hoje é dia 13 de maio, um dia especial porque iniciamos hoje uma nova forma de comunicar as nossas atividades. Desde logo porque em circunstâncias normais estaríamos todos reunidos em torno da mesma mesa e afinal estamos cada um na sua casa ou no seu escritório a olhar para um ecrã. A Covid veio mudar definitivamente a nossa vida e trazer também mudanças às instituições, desde logo ao modo de vida a que chamamos normal. A emergência sanitária ainda não está resolvida, aliás, longe disso, como sabemos, mas a Ceval está já também a olhar para a crise provocada pela pandemia e para a necessária recuperação. É, aliás, esse o mote que nos traz aqui hoje para este webinar Alto Minho 4.0. Para este debate temos a participação de Irina Machado, diretora de Estratégia e Desenvolvimento da Multissetor, a quem agradeço desde já a disponibilidade para connosco apresentar este projeto Alto Minho 4.0. Quero também sublinhar que esta apresentação está a ser transmitida online através das redes sociais da Ceval, mas porque queremos que esta apresentação não se transforme num qualquer monólogo, queremos que este seja um debate vivido, com a participação de quem nos segue, e esperamos que sejam muitas as pessoas com interesse em nos seguir. Queremos, por isso, saber as vossas questões, as vossas angústias, queremos que as partilhem, queremos saber as vossas perguntas para a nossa convidada de hoje. E essas perguntas devem ser dirigidas através da caixa de comentários da nossa transmissão no Facebook. Como introdução para este debate, explico apenas que a Ceval, a Confederação Empresarial do Alto Minho, é uma associação privada sem fins lucrativos de utilidade pública, fundada a 5 de junho de 1998. É constituída pelas mais representativas associações empresariais do Alto Minho, nomeadamente a Associação Comercial e Industrial dos Arcos de Alvez e Ponta Barca, a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço, a Associação Empresarial de Ponte de Lima, a Associação Empresarial de Valença e a Associação Empresarial de Viana do Castelo. A Ceval tem procurado afirmar-se como um agente facilitador e participativo no processo de desenvolvimento sustentável do Alto Minho, como é o caso deste projeto, o Alto Minho 4.0, que tem como objetivo alavancar a competitividade da região, permitindo às empresas a adoção de ferramentas da indústria 4.0 em diferentes domínios. Irina, passava-lhe então a palavra para perguntando-lhe como iremos nós alavancar a competitividade da região com este Alto Minho 4.0. Irina, a palavra para perguntando-lhe como iremos nós alavancar a competitividade da região com este Alto Minho 4.0. Olá, Ricardo. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada à Ceval por este convite. Lanças-me uma boa pergunta, Ricardo. A verdade é que temos aqui uma pequena iniciativa com grandes objetivos de instalar no Alto Minho 4.0 uma oportunidade para que as empresas aumentem a sua maturidade ao nível transformação digital. O que eu trago hoje aqui é uma apresentação daquilo que foram as premissas da Ceval, em conjunto com a Multissetor e com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Declarar o
processo de ação digital das empresas, e surgiu também, e aqui a Multissetor surge como um terceiro parceiro, como uma empresa que já está há mais de 2 décadas no mercado e que se dedica à inovação e também à transformação digital nos últimos anos, através em vários domínios, mas nomeadamente na digitalização dos processos de controle de gestão e dos processos de otimização da própria empresa. O meu nome, como disse, é Irina Machado, eu sou consultora em estratégia e desenvolvimento há já também uma década, e aquilo que eu vou tentar apresentar aqui é um bocadinho a razão deste projeto, o que é que este projeto é, quais são os benefícios que as empresas podem procurar nele, mas também deixar aqui uma mensagem além destas iniciativas que estão aqui em cima da mesa, que este projeto está disponível hoje, ou seja, não é algo que as empresas estejam a pensar com um concurso, que as empresas estejam a pensar com um concurso, não, este projeto já foi aprovado para qualquer uma das empresas, se quiser saber mais sobre ele, basta entrar em contato com o Ceval, basta entrar em contato com o Ceval, e o Ceval diretamente, e o Ceval rastrear se a empresa é ou não enquadrada no projeto, se quiserem começar a implementação do projeto, não digo amanhã, mas no prazo de uma semana, isto é possível, o projeto está disponível. Apenas para pensar sobre digitalização e responder um bocadinho à tua questão, Ricardo, a digitalização, ele é um processo que até agora se está a falar das empresas como acontecer, mas na verdade ele é um processo inevitável. De acordo com as previsões que estão feitas, mais de 50% da economia mundial, a nível global planeta, a nível global planeta, em 2021 poderá estar digitalizada. Estas são as previsões sem Covid. Se pensarmos numa pandemia como esta, fez as empresas, as organizações estruturarem-se para trabalho remoto, para conseguirem dar resposta aos clientes de uma forma remota, sem ter que termos o contato presencial. O que eu acho que o que vai acontecer é que a pandemia vai acelerar este processo de digitalização e se calhar em 2021 estaremos acima do expectado de 50%. No entanto, quando comparamos a economia global, e quando eu digo economia global está aqui países desenvolvidos e países ainda em desenvolvimento, por isso é que esta taxa é muito importante, e quando olhamos para Portugal, em 2021 a expectativa é que apenas 30% das organizações estejam digitalizadas. Existe aqui um gap de cerca de 20%, que é muito importante quando nós pensamos na nossa competitividade, nós pensamos como é que as nossas empresas vão conseguir competir e conseguir ter uma performance melhor num mundo que está a 50% globalizado e nós apenas 30% da nossa economia. Ou seja, este tem sido um problema e por isso é que existem imensas iniciativas para promover a digitalização, é que este gap de 20% tem que ser diminuído, ou seja, é mesmo uma estratégia de Portugal conseguir se afirmar e conseguir diminuir esta diferença. Agora, se nós pensarmos neste gap dos 20% e pensarmos a razão pela qual Portugal ainda se encontra num estádio de maturidade menor, nós podemos pensar aqui então qual é a razão. E a principal razão apontada tem a ver que, primeiro, o nosso tecido empresarial é maioritariamente composto por pequenas e médias empresas. A região do Alto Minho não é uma exceção, também segue aquilo que são as tendências nacionais. E o que acontece é que se nós olharmos para aquilo que é um plano de transformação digital, e quando eu digo um plano é uma estratégia, ou seja, definir no tempo que tipo de soluções é que vamos implementar, que processos, que mudanças, para nós conseguirmos ter uma maturidade digital maior. Quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que na globalidade apenas 37% das organizações nacionais têm esta estratégia definida. Ora, se olharmos para a amostra das pequenas e médias empresas, apenas 50% das pequenas e médias empresas têm essa estratégia definida.
esta questão de termos um tecido empresarial maioritariamente composto por pequenas e médias empresas, que são as grandes geradoras de riqueza de emprego do país, e termos esta percentagem de planeamento ainda muito baixa, faz com que realmente as perspectivas no longo prazo, neste caso 2021, não sejam equivalentes àquilo que é as tendências mundiais. E é este gap que nós queremos, de alguma forma, agilizar com o projeto Alto Minho 4.0, ou seja, a digitalização é inevitável, não lhe vou chamar uma pandemia porque ela é positiva, mas de facto ela vai acontecer quer queiramos, quer não, ou seja, é um processo que temos que passar por ele. No entanto, é preciso planeá-lo porque nós também sabemos que as primeiras empresas, as primeiras que deram este passo, e estamos a falar principalmente, há já estudos nos Estados Unidos da América, que os primeiros customização que é necessário fazer. Por isso, sim, o Alto Minho 4.0 é um projeto para a região do Alto Minho e que tem um objetivo primordial de conseguirmos que um conjunto de empresas tenha a sua maturidade tecnológica e digitalização mais elevada num curto tempo de espaço, através de um conjunto de intervenções pensadas para esse fim. Eu estou a receber aqui uma notificação que não está a passar, Ricardo. Ok. Muito bem. Passando aqui, porque digitalizar, não é? E é importante pensar aqui um bocadinho no porquê digitalizar. A digitalização, a transformação digital tem cinco premissas ao nível dos impactos que nós queremos que tenham. Primeiro, mais eficiência. E quando falamos em mais eficiência, estamos a falar em processos mais mecanizados da intervenção humana, mas também em libertar as pessoas para elas estarem mais livres para trabalhos relacionados com as soft skills, com a parte da decisão, da criação, e não tão preocupados com processos rotineiros, mas também através da melhor satisfação do cliente, ou seja, a transformação digital também deve visar nós satisfazermos melhor os nossos clientes, fidelizar, ter uma maior rapidez e sermos proativos na satisfação do nosso cliente. Deve facilitar os processos de decisão que dão grandes dores de cabeça aos gestores, que de facto têm a ver com terem mais informação para tomar uma decisão mais informada. E também uma maior otimização organizacional, facilitando a comunicação entre as equipas, com os clientes, com os fornecedores, e também uma maior responsabilização de cada um dos elementos da organização para desenvolverem as suas atividades, pensando no melhor desempenho para a organização. Por último, e talvez aquele tem mais impacto, empresas também começam, tem a ver com a parte da expansão do mercado, porque de facto a transformação digital também significa expandir o mercado global para mais mercados-alvo, e que através de, por exemplo, as vendas online alcançarem mercados que ainda não estavam disponíveis se não tivéssemos aqui formas de comunicação, formas de digitalização dessas relações. Estas são os 5 grandes impactos previstos pela transformação digital e que de alguma forma nós tentamos transfigurar estes impactos para um conjunto de ações que já vos vou apresentar seguidamente. Para quem é que é este projeto? É importante perceber que este projeto é um projeto conjunto TME,
É um projeto que é aprovado pelo Portugal 2020 e que permite apoiar cada empresa aderente em 50% a fundo perdido do seu investimento, previsto no âmbito do projeto. É importante também dizer que este projeto foi desenhado para fazermos as primeiras 10 empresas a passar pelo processo, que significa que é um projeto que está destinado para apoiar 10 empresas da região do Alto Minho, de vários setores. Neste momento, ou seja, nós tentamos responder àquilo que é a diversificação da atividade que existe no Alto Minho, onde tem uma grande componente industrial, onde o turismo é uma das atividades que está a crescer neste momento também muito afetado, por isso precisa se reorganizar. A parte dos serviços técnicos e tecnológicos principalmente, a parte dos transportes, dado que o Alto Minho faz parte da plataforma logística do Alto Minho. Por isso, os setores são os mais variados e qualquer uma das empresas destes setores pode ser potencialmente aderente ao projeto. Temos é que ter aqui uma questão, é potencial exportador. O que é que quer dizer potencial exportador? Apesar de não ser necessário que a empresa demonstre já clientes internacionais, ou seja, exportações, vai ser essencial que a empresa tenha essa expectativa no futuro, ou seja, esteja a trabalhar e que no âmbito do projeto as ações façam com que acelerem o potencial da empresa vir a ter clientes internacionais. Não quer dizer, ou seja, as empresas que não têm exportações hoje ou clientes internacionais no caso do turismo, não quer dizer que não sejam elegíveis, mas tem que haver esta motivação, esta implicação para aquelas empresas que já são exportadoras. Aqui o enquadramento é direto. Depois, outras questões que são importantes. A situação líquida da empresa tem que ser positiva e isto é transversal para qualquer apoio do Estado, por isso tem que ter um capital próprio positivo, assim como tem que ter a situação regularizada junto da autoridade tributária, junto da Segurança Social e junto das entidades financiadoras dos programas quadro. Como é óbvio, qualquer empresa que esteja interessada pode entrar em contato com a Ceval. Nós, com pequenas questões e alguma informação, conseguimos perfeitamente perceber se a empresa tem ou não condições para aderir ao projeto. Isto não tem custo nenhum, qualquer empresa pode fazê-lo, qualquer pessoa pode fazê-lo, pelo que nós em pouco tempo conseguimos dar resposta e temos pouco tempo, em 24 horas no máximo, as empresas podem ter essa resposta sobre o seu enquadramento. Passando um bocadinho aqui para o plano de ação e o que é que nós estruturamos aqui para que as empresas possam ver o projeto à sua medida. O projeto, como disse, é destinado a 10 empresas. Essas 10 empresas podem ser de diversos setores, mas importa que no final do projeto seja comparável entre si, os resultados entre as empresas sejam comparáveis entre si. Daí que o projeto está composto em módulos base e módulos opcionais. No caso dos módulos base, é apenas um e significa que qualquer empresa que entre no projeto entra para o módulo base com gestão estratégico e este módulo base é o início da experiência da empresa, a partir do qual a empresa pode também depois decidir quais os outros módulos opcionais que melhor servem as suas necessidades. O que significa que a empresa, ao aderir, entra para uma experiência onde a primeira intervenção é um controle de gestão estratégico, e eu já vou explicar à frente o que é que significa esta implementação, esta intervenção, e de que forma é que ela funciona para que as empresas consigam entrar nos outros módulos base de acordo com as suas necessidades. Nos outros módulos opcionais, desculpem. Os outros módulos opcionais são intervenções por especialistas que são fornecedores definidos pelo Ceval, que contratou em bloco para ter ganhos de custo, e estamos a falar essencialmente de 5 tipos de intervenção que podem ser selecionados ou não pela empresa
para este projeto. Os dois primeiros são a digitalização de processos e a distribuição de logística, em que eu vou explicar mais à frente o que é que isto significa, mas são intervenções relacionadas com fazer diagnósticos e planeamentos para conseguir digitalizar em termos de soluções e em termos de práticas áreas específicas da empresa. Vai muito ao nível da tecnologia, ou seja, selecionar as melhores tecnologias, tanto a nível de software como hardware, explorar a parte da cloud, tudo o que tem a ver com soluções também e na distribuição logística, muito dedicadas à atividade de armazém e à atividade de distribuição, que para algumas empresas são áreas muito intensas e onde é possível criar muito valor, se bem geridas. Depois temos um módulo muito específico para a área de recursos humanos que vive do controle de gestão, ou seja, se a empresa tiver intenção em implementar um sistema de avaliação de desempenho de pessoas que esteja interligado com o desempenho da empresa, e eu já explico aqui a sinergia entre entre estas duas realidades. E depois temos também a otimização e qualidade, que tem a ver com a empresa ter o interesse de implementar sistemas de gestão da qualidade total, que vai desde as ISOs 9001, 14003, das várias que existem, até ao Lean Manufacturing, ou então mesmo ao novo FQM, ou seja, tudo que a empresa quiser fazer no âmbito da qualidade total tem aqui um plafond para a intervenção de consultores para preparar a empresa para essas certificações. E depois um módulo muito especial, muito pequenino, para a venda e gestão de clientes, para aquelas empresas que sintam a necessidade, que precisam fazer mudança da forma como vendem. Isto, no decorrer da digitalização, pode ser muito importante, ou seja, com a figura do comercial atrás do comércio online, mesmo a parte da gestão da equipa comercial, como desenvolver aqui o produto, como desenvolver o preço, ou seja, trabalhar a área comercial muito específica para conseguir o relacionamento com o cliente e otimizar aqui esta área. Estes fornecedores estão definidos, são o IPv4 ou a multissetor em alguns deles, já vamos descrever isso de outra forma. E depois existem aqui dois módulos opcionais em que a empresa é idónea em selecionar o seu fornecedor. Duas áreas muito críticas que decorrem das anteriores. Basicamente, se durante a implementação disto, ou se a empresa já identificou que precisa de implementar novas soluções de software ou customizar as que já tem, existe aqui um plafond para cada uma das empresas aderentes, onde as empresas podem selecionar o fornecedor dessa solução e adquirir soluções no âmbito do projeto. Ou seja, o projeto tem esta materialização, onde não só de diagnóstico e de implementação, a empresa depois pode adquirir software dentro daquilo que é o projeto. Por outro lado, além de preparar a empresa para a certificação, existe também aqui um módulo opcional em que a empresa pode adquirir também a certificação efetiva por uma empresa certificadora, ou seja ela no âmbito de qualquer uma do sistema da qualidade total que está em vigor em Portugal. Passando aqui agora, ou seja, isto é uma visão geral, ou seja, nós vamos tentar nos próximos webinars descrever cada um destes pontos e como é que eles funcionam para passar a experiência, pelo que eu vou passar de uma forma muito leve cada um destes módulos, para que fiquem com uma noção geral e para despertar o vosso interesse, que se tiverem interesse podem e devem contatar. Aliás, podemos dizer que neste momento, dada a situação que estamos, nós estamos disponíveis para marcar reuniões via Skype ou via outra plataforma por videoconferência, fazer uma pequena introdução ao projeto, mas também perceber e dar a conhecer a cada uma das empresas o que é que poderia ser a intervenção do projeto no âmbito daquilo que é a sua realidade. Por isso qualquer empresa pode ter essa reunião, e a partir de junho, com todas as precauções, estamos a prever que também estaremos disponíveis para reuniões presenciais, de acordo com aquilo que são as normas de segurança e tendo todo o cuidado possível, mantendo a segurança e a saúde. Falando agora aqui um bocadinho num projeto como o Altomin 4.0, e quando falamos em transformação digital, é importante dizer porque é que o controle de gestão é a atividade base.
pode parecer um bocadinho estranho que não seja o software, que não seja a solução, não é? Porque a digitalização está muito ligada à tecnologia, muito ligada às soluções. Mas indo um bocadinho buscar aquelas experiências, aquilo que foram as mais práticas de quem começou os processos de digitalização, há uma mensagem muito clara a passar, principalmente para as pequenas e médias empresas, onde temos recursos escassos a nível de humanos, a nível financeiros e a gestão mesmo, há muitas vezes centralizada, que é importante passar. As soluções são, de facto, existem muitas, elas estão cada vez melhores, cada vez mais adequadas ao mercado e cada vez mais customizáveis. Pelo que as soluções são ótimas e normalmente, e se nós olharmos, as empresas neste momento já têm alguma maturidade digital, já têm algumas soluções digitais, mas a verdade é que se nós colocarmos aqui a solução a ditar as regras de como é que eu vou funcionar na minha empresa, o que eu vou criar é um atrito entre aquilo que é colocar uma solução de digitalização e aquilo que é o meu modelo de negócio. Daí que o projeto Altominho 4.0 tem como premissa começar exatamente por aí, ou seja, intervir nas empresas para que as empresas, de acordo com a sua estratégia, de acordo com aquilo que são os seus objetivos, de acordo com aquilo que são as suas pessoas, a sua gestão, definirem o que é que vai ser a sua transformação digital no futuro. Ou seja, vamos começar pela estratégia, perceber o que é importante, o que é que nós podemos otimizar, como é que podemos e depois sim passar para uma transformação digital informada, planeada e customizada por aquilo que é a minha realidade. Só essa premissa de começarmos realmente por primeiro olhar para a empresa, diagnosticar o que é importante, agilizar alguns processos, identificar nas pessoas, é que permite realmente que a transformação digital seja um processo, mas que seja um processo que, de alguma forma, não demore tempo demasiado para que haja ou seja, um benefício e não um custo para a empresa. Aí os objetivos são estes, ou seja, numa fase inicial, o controle de gestão permite realmente nós garantirmos que o processo de transformação digital vá conseguir diminuir custos, aumentar a competitividade, agilizar processos, permitir maior qualidade e realmente digitalizar, sim, como um entregável, como um objetivo da ação. Ou seja, não é pela solução digital que começamos, mas sim pela gestão. Outro dogma que é preciso desfazer em relação ao controle de gestão, e quando se fala em controle de gestão, nós mesmo consultores e nós na multissetor já pensamos nisto muitas vezes, que nós utilizamos o termo correto, que é o controle de gestão, é o termo da literatura, mas que pode de alguma forma, às vezes, ser um termo equivocado por aquilo que é um controller. A figura de um controller numa empresa é a pessoa responsável e muito útil na questão de fazer os relatórios financeiros, de ver os KPIs, de estar ali constantemente a criar informação para enviar a alguém. Pronto. O controle de gestão, de facto, é uma forma de criar informação, mas ele é mais do que isso, porque quando nós no controle de gestão, um entregável são de facto indicadores, são números, esses números têm que dizer alguma coisa. E se para eles dizerem alguma coisa, tem que se ter identificado que eles eram críticos para o negócio. Se se identificou que eles eram críticos para o negócio, nós temos que gerar esses números. E os registros que estamos a fazer estão corretos, não estão corretos. É fácil atingir essa informação? Não é? Ou seja, existem aqui uma série de questões que o controle de gestão tem que abordar no processo que não são resolvidos apenas por construir um mapa de indicadores, per si. Por isso é esta mensagem também do controle de gestão, é um processo e por isso é que nós temos isto como basilar e como base para qualquer empresa que entre neste projeto, entra por esta experiência, em que a empresa vai ter acesso a 12 meses um período de 12 meses de acompanhamento consultivo, que de acordo com a dimensão da empresa pode ir de 27 a 40 dias de consultoria especializada,
com mais de 70% disto em regime presencial. Quando diz presencial, não quer dizer que estejamos fisicamente nas instalações, mas é em conjunto com a empresa. O controle de gestão, só para terem uma noção do processo, começa com um check-up, que nós chamamos de tirar uma fotografia à empresa de várias áreas, de várias perspectivas. Nós fazemos um check-up daquilo que daquilo que é a empresa como equipa, como processos e a nível da gestão. Ou seja, não ficamos só por ver a empresa através da gestão, diagnosticando a gestão, ou só pelos números, analisando balancetes e todas as demonstrações financeiras da empresa, que é uma área muito importante, mas também observando, questionando cada uma das pessoas-chave dos processos e tentando fazer aqui um mapeamento do modelo de negócio como ele é e não apenas como as pessoas veem, ou como a gestão às vezes vê. Ou seja, nós tiramos uma visão tridimensional, ou seja, não só através da gestão, mas através dos colaboradores e através da nossa própria percepção. O que acontece muitas vezes, e isto acontece muitas vezes, eu posso-vos dizer quase sempre, é que durante esta fase o que nós conseguimos atingir é que o modelo de negócios que está estruturado na empresa em termos reais, em termos práticos, não é aquele que em termos conceituais melhor serve a empresa, ou às vezes que a gestão ou as próprias equipas têm em mente que seria. Ou seja, é uma coisa como ver o que realmente é e o que nós esperávamos que ela fosse. E a partir daí nós começamos a identificar aquilo que é mais importante para nós, quais são as principais fragilidades da empresa, para que nós possamos priorizar e tentar perceber onde é que nós podemos intervir, utilizando a regra do 80-20, ou seja, tentar com 20% das nossas intervenções atingir 80% dos resultados. Às vezes coisas pequenas, outras coisas que demoram mais algum tempo, daí termos 12 meses de intervenção. Mas que, de facto, nos primeiros 2 meses, este check-up que faz, são 2 meses de trabalho mais ou menos, nos permite, logo de uma fase inicial, planear com a gestão o que é que se vai fazer no tempo, o que é mais prioritário, o que é que tem mais dificuldades, o que é que envolve investimento, o que é que não envolve, assim como, de alguma forma, perceber se algumas destas fragilidades podem ser colmatadas pelo próprio projeto, considerando as intervenções que estão disponíveis. Ou seja, numa fase inicial, este controle de gestão vai permitir dizer à empresa o que é que ele pode selecionar dentro do projeto que lhe vai resolver estas fragilidades ou que vai, de alguma forma, otimizar, onde ele já é bom, tornar-se ótimo. Mas, essencialmente, resolver as fragilidades, que normalmente essas é que nos vão ao bolso, não é? Mas é aqui que a empresa pode tomar a sua decisão de experiência com o Altumim 4.0, selecionando posteriormente os outros módulos opcionais. De forma muito rápida, passando pelas várias opções. Como eu falei, temos na fase inicial, ou seja, do check-up, se a empresa ainda não tiver decidido ou não saber por onde começar a digitalização, não tiver um diagnóstico do seu potencial em termos de soluções tecnológicas, não tiver identificado ou tiver aqui alguns constrangimentos mesmo a nível de equipamento, a nível da forma como a informação está organizada, existem aqui estes módulos operacionais, os módulos opcionais, a digitalização e a distribuição em logística. A distribuição em logística é algo que é mais indicado para empresas, como disse, que tinham muita intensidade em termos de stock e gestão de distribuição e logística, mas que pode ser muito importante, principalmente para empresas que estejam a entrar para sistemas de armazém automatizados, que estejam com um crescimento da atividade em termos de distribuição, que estejam a alterar a distribuição própria para a distribuição através de plataformas logísticas, ou seja, tudo isto exige uma certa alteração dos sistemas, principalmente dos sistemas de captura e de captura de entrega de informação, por isso é indicado para eles. Ou seja, nesta intervenção, os especialistas do IPVC o que fazem é iniciar através do modelo de negócio que foi entregue, ou seja, o próprio check-up que é feito no controle de gestão é matéria-prima, identificar um caderno de encargos,
onde apresentam a empresa como ela é e como ela devia ser e quais são as intervenções que ela pode tomar para resolver estas questões. Seja ao nível de investimento em hardware, seja ao nível de cloud, seja ao nível até de soluções em termos de software e equipamento que podem ser utilizados para resolver alguns dos problemas identificados. Este caderno de encargos pode ser um caderno de encargos para resolver já ou para resolver daqui a 2, 3 anos, ou seja, ele é distribuído ao longo do tempo. A empresa fica com algo que pode ir fazendo, ou seja, de acordo com aquilo que são as necessidades e priorizando aquilo que é essencial numa fase inicial e depois fazendo o investimento de uma forma gradual ao longo do tempo. Passando depois para a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, como não é, e isto é importante passar esta mensagem, não é para todas as empresas, é para aquelas empresas que acham e que estão conscientes que devem iniciar um processo de avaliação de desempenho de recursos humanos validado naquilo que é o desempenho da própria empresa. O que é que nós estamos a dizer? É uma avaliação de desempenho que permite que a empresa implemente dentro da sua rotina uma rotina de avaliação dos colaboradores em função da agregação de valor que esse colaborador faz para o desempenho da própria empresa. Estamos a falar em quando as empresas acham que devem ter ou deveriam melhorar a forma como atribuem remunerações variáveis, ou como devem estar a estruturar, por exemplo, como fazer para subir uma pessoa de cargo ou alterar a pessoa de função. Ou seja, empresas que estejam num momento de complexidade de gestão de recursos humanos, onde a avaliação de desempenho vai ajudar a colocar mais transparente esse processo, mas que também vai implicar que haja uma rotina da empresa para a avaliação de pessoas e para, de alguma forma, essa avaliação ter resultados. Ter uma avaliação de desempenho de pessoas em que, no final, nós não temos resultados, ou seja, não temos impacto para o colaborador dessa avaliação de desempenho, é criar um sistema simplesmente para estarmos a gerir um processo dentro de portas. Por outro lado, apesar isto não é para todas as empresas, nem todas as empresas podem estar no momento de fazer isto, porque é realmente um sistema que normalmente cria algum atrito dentro das organizações e que as empresas devem pensar 2 vezes quando iniciá-lo. Mas também é importante dar aqui a tónica de que o benefício da implementação de uma avaliação de desempenho desta tipologia é muito grande. Ou seja, daquilo que é a nossa experiência, nós conseguimos perceber que implementando um sistema de avaliação de desempenho, principalmente quando estamos numa ótica de mudança na transformação digital, permite que haja uma comunicação muito mais regular com o colaborador, contribui para a responsabilização e a transformação digital exige responsabilização dos colaboradores. Estamos a falar que num ambiente digital todos são responsáveis por criar informação que é a matéria-prima para tudo, e assim como permite ter feedback, que é saber a empresa conseguir transmitir um momento para transmitir quais são as expectativas perante uma pessoa e a própria pessoa também conseguir dar o feedback, quais são as expectativas em relação à empresa. Tudo isto num ambiente, e neste momento, quando estamos a falar que algumas posições são mais difíceis de preencher, ou a fidelização dos colaboradores pode ser crítica, nestes ambientes a avaliação de desempenho tem esse impacto. Para além de que ter um sistema de remuneração variável dentro da empresa permite que a empresa diminua o risco de contratação de recursos humanos em termos de custo, porque vai conseguir fazer com que a remuneração dele varie diretamente com aquilo que são os resultados da empresa. É muito interessante, tem muitos benefícios, mas tem também uma fase de implementação que é preciso que as empresas estejam conscientes, que exige algum atrito e estejam preparadas para isso. Desenvolvendo, a área da qualidade é um bocadinho mais simples, ou seja, de explicar porque já está um bocadinho já mais disseminado, mas estamos a falar da implementação de qualquer sistema de gestão de qualidade total que esteja previsto no sistema português
e isso vai todo o sistema ISO ao FQM e ao Lean. E estamos a falar de as empresas terem consultoria especializada por parte de consultores que fazem parte da bolsa do IPVC e que têm uma área muito específica para este domínio e que permite, de alguma forma, a certificação depois, posteriormente, em que a empresa, depois de passar por todo o processo, ou seja, prepara-se para ter todos os processos de acordo com as normas, de acordo com aquelas certificações, e depois pode obter, e é uma opção da empresa, não é obrigatório, obter a certificação da qualidade ou do sistema que implementou em qualquer uma das empresas certificadoras que façam sentido. Tem aqui a expressão, por exemplo, na ISO 9001, se a empresa preferir ser certificada por uma SGS ou por uma APSER ou por uma TUV, ela pode optar e é ela que escolhe o seu fornecedor e da nossa parte fica apenas assegurar que a empresa que vai fazer isto realmente tenha a certificação e que seja elegível no âmbito do projeto, o que é sempre neste caso muito fácil de discernir. Quanto à venda e gestão de clientes, como eu falei, tem a ver sempre que as empresas tenham uma necessidade de ter uma nova estratégia comercial. E isto pode ser uma nova estratégia comercial ao nível da equipa, ao nível do próprio produto, como é que ele é composto, ao nível da comunicação, ou seja, agilizar conteúdos comerciais para pôr nos sites, para colocar nos mailings, ou seja, para criar toda uma área de comunicação renovada, ou a nível de software, ou seja, a nível da implementação do CRM, ou o que é que vamos registar de cada cliente, como é que vamos gerir o cliente, como é que vamos avaliar. Ou seja, tem uma intervenção muito específica, só de 9 a 15 dias, e é muito específica para empresas que estejam a alterar a sua forma de vender. É um plano de mudança, não é só um plano, é também o apoio à sua implementação, o que implica reuniões com os comerciais, fazer algum coaching, trabalhar ao nível de informação, a área comercial, o que tem aqui um apoio especializado para este domínio e dedicado só para a equipa comercial. Em termos de software, como já disse, o projeto, e esta parte é muito importante e é muito relevante, ou seja, o projeto prevê a digitalização, por isso seria manco se nós não tivéssemos aqui um plafond para que as empresas adquirissem soluções digitais, de digitalização. Pelo que, no âmbito do projeto, cada empresa tem um plafond de 20 a 30 mil euros, em que há um incentivo de 50%, ou seja, se a empresa gastar 10 mil, tem um incentivo de 5 mil, se a empresa gastar 30 mil, tem um incentivo de 15 mil, em que a empresa é quem seleciona o seu parceiro, ou seja, se trabalhar já com Primavera, pode escolher o seu parceiro de sempre, que implementou o seu Primavera. Se quiser trabalhar com uma área mais de online e comprar alguma solução a nível online também, a subscrição também é aqui possível de incluir. Pode ter mais do que um, ou seja, a empresa pode optar por adquirir um sistema de BI e de BA e depois um sistema de gestão de produção. Pode, entretanto, pôr um website, ou seja, desde que esteja cabimentado neste plafond, a empresa pode selecionar, desde que a solução que ela vai integrar no seu modelo de negócios seja, de alguma forma, compatível com aquilo que é as premissas do projeto. É aumentar a maturidade tecnológica, aumentar a maturidade de transformação digital das empresas. São vários exemplos de software e nós acreditamos que isto é um bom final para qualquer intervenção. Passando assim no final, e esta apresentação vai ser disponibilizada pela Ceval e podem consultar isto mais pormenorizado, mas falando aqui da forma como cada uma das empresas e explicando um bocadinho aqui um quadro que resume aquilo que é os custos e os incentivos de aderir ao projeto Altominho 4.0. Primeiro de tudo, passar a mensagem que existem 3 níveis de empresas, ou seja, o projeto foi pensado também para se customizar um pouco à realidade dimensional de cada uma das empresas. Quando estamos a falar de empresas, ou seja, estamos a falar de empresas dimensionadas pelo número de recursos humanos, é esta a variável, e temos 3 grupos.
empresas mais pequenas, de menos 20 de recursos humanos, empresas entre 20 e 40 recursos humanos e empresas com mais de 40 recursos humanos. Em relação a isto, as variáveis, não é, são os dias, ou seja, o número de dias que são essenciais para a implementação de cada uma das atividades. Para empresas com menos de 20 recursos humanos, no caso do controle de gestão, e aqui o controle de gestão é a base, ou seja, qualquer empresa que entre no projeto tem como início de experiência passar pela implementação do controle de gestão estratégico. Para empresas com menos, ou seja, menos de 20 recursos humanos, estamos a falar de 27 dias de trabalho, o que equivale a um investimento de cerca de 10.665 euros, o que, com o incentivo a 50%, permite que esta empresa tenha um custo de 5.300 e poucos euros. Isto numa realidade de menos 20 recursos humanos. Se formos para a realidade oposta dos mais de 40 recursos humanos, já estamos a falar de 40 dias de consultoria, o que significa um investimento de cerca de 16.000 euros, mas um incentivo de 50% torna o custo real menor do que 8.000 euros. Esta é a intervenção mínima que se tem. É importante dizer que as condições de pagamento podem ser negociáveis, como as intervenções duram entre 6 a 12 meses, é possível fasear estes pagamentos. Nós estamos a utilizar de forma a que a Ceval está a fazer de forma o mais possível, adequar a tesouraria do projeto ao recebimento do incentivo, mas foi previsto, ou seja, e foi negociado desde sempre que as empresas possam ter condições de pagamento negociáveis de cada uma das tranches de implementação. Isto não é tudo de uma vez. Para já o projeto ainda tem mais 1 ano e meio de intervenção, por isso para já é possível fazer estas condições, por isso cada empresa pode depois negociar a melhor forma de condição de pagamento de acordo com aquilo que são as necessidades. Todos os outros modelos opcionais, a empresa pode decidir numa fase logo inicial ditar o início das outras intervenções, ou pode esperar realmente que o controle de gestão, a primeira fase, inicie pelo menos a parte de diagnóstico para depois decidir as outras intervenções. Mas colocando aqui a digitalização de processos e a parte da distribuição e a logística, estamos a falar que entre menos de 20 recursos humanos a mais de 40 recursos humanos vai de 25 a 30 dias, e estamos a falar que para uma pequena empresa este investimento é menor de 5.000 euros, mais de 40 recursos humanos seriam 6.000 euros. A avaliação de desempenho, como disse, é uma intervenção um bocadinho mais isolada. São 20 recursos humanos. A lógica de leitura disto, em qualidade e vendas e também de temperatura, significa que temos mais dias, menos dias, de acordo com a dimensão da empresa, e depois os custos reais, que são sempre 50% daquilo que é o investimento. Salientar aqui a questão de software novamente e a questão da certificação, isto são plafons, o que significa que a empresa tanto pode atingir os plafons máximos como pode ser um investimento menor. Significa que para empresas com menos de 20 recursos humanos o plafond é de 20.000 euros, o que significa que para um investimento máximo de 20.000 euros ela tem um incentivo de 10.000, um custo de 10.000 euros, mas ela pode investir apenas 5.000, apenas 2.000, aquilo que for, de alguma forma, as necessidades de acordo com as soluções, e não só a adquisição das soluções, é também dos serviços de customização que são sempre essenciais para o projeto. Por outro lado, a certificação é também um plafond, que significa que se conseguirem negociar junto das empresas certificadoras valores menores, ela também, o valor que fica aqui é um valor menor, tendo um incentivo sempre de 50%. Se o valor for superior, aí estamos a falar que o valor máximo de incentivo será sempre 50% do valor máximo de investimento previsto. Não podemos alterar aqui, nesta fase. Em termos gerais, o projeto é isto, é um projeto que nós acarinhamos muito, estamos disponíveis neste momento estamos a falar que temos disponibilidade em 5 a 6 empresas da região,
pelo que é importante que as empresas iniciem, ou seja, rastreiem pelo menos numa primeira fase a importância de se este projeto vale a pena ou não para a sua empresa. Estamos disponíveis, como disse, tanto para fazermos sessões a nível online, como a nível de reuniões presenciais a partir do dia 1 de junho, para fazermos uma da multissetor para qualquer questão que por este pequeno momento. Obrigada. Era isso, Irina. Estávamos neste momento a tentar perceber se haveriam questões que nos tivessem deixado no chat. Parece-me que as pessoas que assistiram aqui ao webinar foram esclarecidas, aliás, e bem esclarecidas por ti. Entretanto, creio que efetivamente deixo esse repto também que deixaste e reforço. Nós estamos sempre aqui, estaremos sempre disponíveis, não só a equipa da CEVAL como a equipa da Multissetor, creio eu, e acho que nos cabe despedir. Não sei se efetivamente tens mais alguma coisa ou então efetivamente damos por encerrado este nosso webinar. Eu acho que damos por encerrado, que assim qualquer questão, seja agora em direto ou depois, vai ser respondida de certeza, e agradecer Ricardo e à Ceval por esta oportunidade. Nós é que agradecemos e nos estiveste muito bem. Muito obrigado. Obrigado por tudo e obrigado a todos. Obrigada. Encontramos-nos brevemente para mais uma sucessão de webinars ou digamos que a sucessão, aquilo que pode vir ainda neste Alto Minho 4.0. Vamos ter novidades em breve e vamos dando a conhecer essas novidades. Muito obrigado a todos. Obrigada.